Boa tarde. Me arrumando, né? Boa tarde. Bem-vindos. Bem-vindos os que estão entrando agora. Boa tarde a todos. Que bom estar aqui nessa terça-feira de pandemia ainda, recolhidos, resguardados e tomando todos os cuidados. Por favor, estamos juntos nessa. Nosso convidado de hoje é um psiquiatra, Dr. Pedro Alvarenga. A gente, vai falar sobre os cuidados com a mente nesse período tão complicado. O Pedro é um profissional jovem. Ele é graduado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fez residência em psiquiatria no Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP, Atuou como médico preceptor do Departamento de Psiquiatria, também da Faculdade de Medicina da USP, e concluiu seu doutorado também pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, Dr. Pedro desenvolve atividades de clínica e de pesquisa na área de psiquiatria da infância e da adolescência, como colaborador do programa Transtornos do Espectro Obsessivo-Compulsivo do Departamento e Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento. Para vocês verem, Dr. Pedro é muito credenciado, doutorado na USP, todas essas coisas que a gente admira tanto. Ele é também coordenador de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês. Ele é voluntário no Instituto J. Padola Esportes. Eu vou querer saber exatamente o que é isso, o que ele faz nesse instituto. E, além de tudo, ele é marido, aliás, de uma excelente médica também, doutora Mônica Rudner, radiologista, e pai de 2 crianças e de 2 gatos. Vamos lá, vamos chamar o doutor Pedro. Vamos ver se ele já está aqui. Sim, ele já está aqui. Doutor Pedro já está entre nós. Aguardando aqui. Bem-vindos todos. Doutor Pedro. Boa tarde, Joyce. Tudo bom? Tudo, e você? Eu vou bem, vou bem. Obrigado pelo jovem. Obrigado pelo jovem. Que idade você tem, doutor Pedro? Pode chamar de Pedro, eu acho que fica mais gostoso. Eu sei, mas eu gosto de falar. 43. Então você é super jovem, super jovem. Você é especialista em crianças e adolescentes, né? Isso, Como mas eu tenho adultos os também. seus pacientes estão, depois de mais de um ano desse recolhimento, dessa pandemia, desse isolamento? Eu acho que eu posso. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Joyce. Muito legal o trabalho de vocês. Eu posso falar um pouco sobre a minha clínica privada, mas posso falar um pouco também, eu separei algumas coisas, se der tempo, de falar o que está acontecendo, alguns estudos que mostram realmente o que a pandemia, como um fenômeno, está fazendo na cabeça das pessoas, que jovens e adultos, e o Covid. Eu acho que seria legal a gente também reservar alguns minutinhos. A gente vai falar sobre a Covid. É isso. Mas eu posso falar um pouco assim, que o consultório de meus colegas nunca tiveram tanto trabalho, tá? Se o turismo, setores como o turismo, por exemplo, tão complicados, o nosso segmento, a gente nunca teve tão atarefado, no âmbito privado e no âmbito público também. Então, uma série de estudos Vamos mostrando... falar um pouco do consultório. Depois, você trabalha no HC também? Olha, Joyce, hoje em dia eu trabalho só com ensino e pesquisa. Eu não atendo pacientes mais no âmbito público. Eu faço outras coisas pro bono, como instituto. Então, que você falou. Vamos começar pelo consultório. Consultório hoje é meu ganha-pão. Fico aqui muitas horas da semana. E o que mudou muito o perfil do meu consultório, Joyce. Assim, eu atendia muitas crianças em psicoterapia que vinham discutir questões... Vem um pouquinho mais para frente, que o som fica melhor. Tá? Isso. Você está me ouvindo legal? Tá. Melhor, agora melhor. Tá. Eu atendia muitas crianças em psicoterapia que vinham toda semana,
terapia lúdica ou discutir, jovens que vinham discutir problemas existenciais, né? E mudou o perfil. Esse pessoal está com medo de sair de casa, obviamente, e eu tenho atendido casos mais graves, consultas médicas de crianças e jovens, e adultos jovens também, adultos de todas as idades, que estão já com alguma patologia psiquiátrica, necessitando já de um tratamento intensivo. Quer dizer, já eram pacientes antes em tratamento e com problemas, certo? Exatamente. Então, assim, aquela parte toda, eu trabalho muito com a prevenção e o normal dentro da psiquiatria, da saúde mental, e agora, durante a pandemia, o consultório trabalha com pessoas que estão sofrendo mesmo, que estão doentes do ponto de vista de saúde mental. Eu acho que essa é uma principal mudança que aconteceu, né? E no âmbito, vamos dizer assim, quando se acompanha estudos, e eu acho que o estudo mais interessante sobre isso foi feito no Texas, em 2020, que acessou 18 mil crianças e adolescentes, eles mostraram um aumento muito grande, 50% em relação a 2019, por exemplo, de transtornos mentais, né? E uma coisa muito preocupante é suicídio. O suicídio vem aumentando muito entre jovens e mulheres. Mas por causa da pandemia ou não? Assim, a gente não consegue isolar a pandemia nesses estudos, né? Porque tem outras variáveis. Ainda não deu tempo, né? Aumento, também vivenciamos nesse período aumento de exposição à tela, uma série de situações, privação social, né? Mas o estudo mostra, nesse período, ele assim, coincide com a pandemia, um aumento de depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo e, o que é alarmante, ideação suicida. Para você ter uma noção, Joyce, nesse estudo, 16% das crianças reportaram ao menos uma ideia suicida durante os últimos 30 dias. Ou seja, passou na minha cabeça nos últimos 30 dias que eu não quero mais viver e vou fazer alguma coisa para terminar a minha vida. E 4,5% dessas crianças e adolescentes tentaram alguma coisa para tirar a vida. Isso foi quando, doutor Pedro? Quando foi o resultado disso? Esse estudo da primeira metade. Na verdade, assim, ele é de março até setembro do ano passado, tá? Então, ele está assim... Já era pandemia. Ele realmente seria, vamos dizer assim, o primeiro lockdown, né? Não esse nosso segundo lockdown, mas o primeiro lockdown. Estados Unidos, ele foi feito no Texas. Os Estados Unidos tem uma temporalidade um pouquinho diferente da nossa, mas coincide bastante. Nossa. Mas assustador, né? Assustador. Você acha que as crianças e adolescentes sofreram mais do que os adultos? Eu tenho essa impressão, e tem alguns estudos que mostram que as crianças são as mais afetadas e os jovens são os mais afetados pela pandemia, né? Se a gente pensar, eu estou trabalhando de casa, muita consulta online, que agora é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, numa situação de exceção como a que estamos vivendo. Você está trabalhando aí a mil, tenho certeza, né, de casa ou do escritório com máscara, mas as crianças e os jovens eles precisam muito, né, sair, são mais energéticos, eles precisam fazer atividades de lazer, esporte, socialização, né? Eu tenho duas crianças pequenas, 10 e 7 anos. O estudo online é o que temos, né? Mas realmente quem está aí assistindo a gente tem filhos pequenos, certamente está perturbado com o estudo online. Então, enfim, acho que as crianças particularmente são um grupo... Alterações de sono, né? As crianças mudaram o padrão de sono, mudaram o padrão de comer, aquela comidinha gostosa, caseira, virou rápido, né? Então a gente pede junk food pelo rápido, isso causa uma inflamação no corpo e no cérebro desgraçado. Então tem vários critérios, porque talvez as crianças e adolescentes sejam uma população particularmente mais vulnerável a essa situação de exceção que nós vivemos hoje, né? E como é que você acha como é que as pessoas vão fazer, os médicos vão fazer, para juntar esses caquinhos das crianças e adolescentes? Olha, é interessante quando a gente pensa... Você sabe que a Organização Mundial de Saúde está falando, Joyce, numa segunda pandemia, né? Se Deus quiser, essa aqui alguma hora vai arrefecer. E eles falam numa segunda pandemia, que é a pandemia da saúde mental. Olha que interessante, né? Faz todo sentido. A gente vai ter uma pandemia de saúde mental e uma preocupação da OMS que assim, os estados, em média, gastam 2%, apenas 2% do orçamento da saúde em saúde mental. Só que a saúde mental é responsável só diretamente por quase 5%, né? Indiretamente por outros quase 10%. Então, eles recomendam que a gente, primeira coisa que a gente falou de juntar caquinhos,
é que a gente vai precisar realmente enfrentar o problema como administradores, né? Então, segmentos privados e públicos vão ter que ter uma estratégia de ação para a saúde mental, né? Porque aqui no consultório a gente faz um trabalho do beija-flor no incêndio da floresta, né? Ele fazemos a nossa parte, mas com o biquinho, jogando aguinha. Mas temos que pensar na saúde pública, né? Nos grandes serviços de saúde e que vão atender a maior parte das crianças, adolescentes e adultos jovens, né? Que são as pessoas que estão mais sofrendo. Pedro, você está falando aí do caso dos adolescentes e crianças, né? Como eles reagem, como o corpo deles reage às dificuldades. E tem uma questão a mais, né? Porque os pais dessas crianças e adolescentes também estão com problemas. Então, eles não estão observando de fora, né? Os filhos com problemas como era antes da pandemia. Além de ter os problemas, os pais também estão passando por problemas em relação ao trabalho deles, em relação à casa, um com o outro, porque a gente sabe que está tendo muita separação também. E como é que isso afeta ainda? Como é que afeta os dois lados? Como é que afeta as crianças e como é que as crianças afetam os pais também que já estão afetados? Isso que se colocou é muito importante, muito relevante, né? Aí eu posso citar o estudo que está sendo conduzido ali pelo Guilherme Kulanzik no Hospital das Clínicas, que eles entrevistaram 6.000 crianças e adolescentes, tá? E realmente vem essa causa, e também, assim, 13% estão com algum transtorno já diagnosticado, né? E vem essa causa, e aparece ali isso que você está falando dos conflitos intrafamiliares, né? Então, aumentaram os conflitos intrafamiliares. As pessoas estão em casa, né, com o seu corpo inflamado, comendo junk food, com problemas de sono, temerárias em relação ao futuro do seu trabalho, né? Porque 60% dos brasileiros, das famílias brasileiras, experimentou uma queda da renda, né? E aí você pega, vamos dizer, um pai que está aí com emprego ou subemprego, uma mãe que está dentro de casa, né? O pai costumava sair, a dinâmica familiar está toda modificada, o consumo alcoólico aumentou 30%. Então, você imaginou, né, esse pai e mãe que estão bebendo em casa, que estão se alimentando mal, com a criança que não está conseguindo aprender, porque o estudo online ela não consegue render como no estudo presencial, né? Enfim, eu vejo... Por isso que você falou que provavelmente tem uma segunda pandemia que vai vir, né? Que é a pandemia da saúde mental, né? Eu acho que a gente já está experimentando ela, já estamos começando a primeira onda dela à luz desses números que eu trouxe aí do Texas, do estudo conduzido no Hospital das Clínicas. Certamente a gente vai ter uma pandemia, uma epidemia de transtornos mentais, né, principalmente dos transtornos depressivos, ansiosos e o uso de substância e drogas. Aumentaram muito. Você tem uma noção, quem fuma, né, o tabagismo, que é algo que a gente vem vencendo, né, o cigarro, ele foi, né, tem estratégias muito bem sucedidas. Aumentou 30% dos fumantes relatam um aumento importante do uso de cigarro durante a pandemia, né? Então, a gente vai ter, né, que isso vai ter problema aí não para a saúde mental, no caso do cigarro, claro que tem os efeitos da nicotina no cérebro, mas principalmente no corpo, né? Você veja que isso vai refletir também para a saúde como um todo, né? E o alcoolismo também que está aumentando muito, né? Na Grã-Bretanha, por exemplo, as pessoas que bebiam 3 vezes por semana passaram a beber todos os dias e as pessoas que bebiam só no final de semana estão bebendo 3, 4 vezes por semana. Esse é um estudo recente também no Reino Unido. O que os pais podem fazer, os pais nessa situação, né? O que eles podem fazer para os filhos? Que atividades eles deveriam propor? Nossa, que equação difícil, hein, Pedro? Pelo amor de Deus. Que complicado, né? O que os pais poderiam propor para os filhos para amenizar isso tudo, amenizar a escola online, amenizar esse estresse familiar? Olha, eu posso... Isso é uma coisa que a gente vai ver o que funcionou, o que não funcionou depois, né? Que certamente alguém vai levantar isso e estudar. Mas eu posso falar empiricamente, até coisas que talvez nós estamos fazendo. Minha esposa, agradeço o elogio, realmente ela é uma pessoa que trabalha muitas horas, né? E tem que trabalhar, ela trabalha não exatamente na linha de frente, mas tem que estar no hospital, exposta, né, à Covid-19, que também é um estresse para a gente lá em casa, isso. Mas, primeiro, assim, eu acho que assim, mas sabe aquela coisa do avião? Primeiro a máscara em você, depois na criança que está do seu lado. Acho que o adulto tem que cuidar dele, né?
O adulto tem que cuidar dele. O adulto tem que voltar a fazer exercício físico, tem que voltar a comer melhor, né? Tem que socializar da maneira que dá para socializar, né? Como é que é a maneira que dá para socializar? É sem aglomeração, é online, fazer happy hours online, não sei como é que vocês estão fazendo aí. Depois me conta um pouco como é que vocês estão fazendo no grupo JP, mas eu vejo que está bem sucedido. Aqui cada um trabalha na sua casa, Pedro. A gente está cada um em sua casa e ninguém está socializando, a não ser online. Mas o que eu tenho, por exemplo, um paciente que trabalha numa produtora de vídeo, eles têm feito na sexta-feira, cada um toma um drinkzinho, uma cerveja, ou vinho, ou quem não bebe toma um guaraná, e eles fazem um call que não é permitido falar de trabalho, mas como se fosse uma... Eu acho que essas coisas aliviam, podem ser uma alternativa, né? Então, exercício físico, cuidado com o sono, né? Pedir ajuda. Olha, eu estou bebendo muito mais do que eu estava bebendo, eu estou dormindo muito menos, eu estou me sentindo depressivo, né? Eu estou agressivo em casa. Então, pedir ajuda para um profissional de saúde mental. E com as crianças, né? Voltar àquela... Eu acho assim, jogos de tabuleiro, a gente tem feito jogos de tabuleiro em casa, porque o tempo de tela aumentou muito, né? 30% Sim. do aumento do consumo da tela. Isso até da gente, né? Eu vejo no meu celular, cada semana que aumenta, eu fico desesperada. Porque eu tenho vergonha de mim, eu também não gosto disso. Imagina a criança, que aumenta o número de tela. Eu aumentei muito o meu também, tá? Aumentei muito o meu. A gente acaba recebendo mais conteúdo, a tela, a gente se propõe a ficar um pouquinho, quando vai ver, ficou mais do que deveria. Então, assim, rotinas, né? Rotinas fixas, isso que as pessoas perderam. A gente não está de férias, né? A gente está numa situação de exceção, em casa. Mas nós não estamos de férias, né? Então, mesmo quem perdeu o trabalho, ou perdeu pelo menos horas, volume de trabalho, tem que tentar se regrar no sentido de um horário para acordar, o que come, o que costumava comer no café da manhã, qual que é a hora do almoço, né? Não é tá tomando uma cerveja 9 da manhã, isso não fazia parte da vida daquela pessoa. Então a gente tem que voltar a organizar, a estruturar a nossa rotina com muita preocupação com atividade física e sono, né? E eu acho que diminuir isso nossa exposição a tempo de tela, né? Buscar a tela. Pô, eu quero ver um programa da Joyce hoje, a entrevista com o Dr. Pedro. Mas eu fui atrás daquilo, entende? Eu não deixei, eu fiquei parado e a tela me jogando conteúdo que às vezes eu nem gosto, nem é alguma coisa que eu estou interessado, mas eu estou ali, naquela... A televisão me assistindo, não eu assistindo a televisão. Então, eu acho que temos que ter esse tipo de cuidado, né? Nossa Senhora... 1 ano e 1 mês já, né? 1 ano que vai para 1 ano e 2 meses, né? Que estamos aqui no Brasil, né? Nossa situação. Eu lembro como se fosse hoje, porque foi um pouco antes do meu aniversário, os pacientes ligando, não quero ir. Eu vim para cá um dia, não trabalhei, e aí comecei paulatinamente a ficar em casa, né? No começo com aquela incerteza, será que eu vou ter trabalho? Não vou ter trabalho? O gerente tinha um dinheiro na ponta, o cara falou, vai aplicar? Eu falei, não, deixa esse dinheiro parado, não sei, né? E passou 1 mês com pouco trabalho, depois agora temos trabalho, os psiquiatras... Meus colegas, aí a gente tem conversado, às vezes a gente encaminha para um colega que a gente confia no trabalho, e o colega, olha, eu estou atarefado, encaminha para fulano, vê se ele tem... Fulano também está sem horário, então a situação tá preta mesmo, viu? Você acha que esses adolescentes e essas crianças, quando eles crescem, esses quadros mais comuns, eles tendem a melhorar ou a piorar? Você diz quadros de saúde mental ou quadros de saúde mental? Eu não vejo... Veja, eu não vejo nada melhorando com as pessoas. Eu sinto que, assim, houve com essa experiência, não sei, eu posso falar por mim, por você, fale por você também, o que você sentiu, mas eu acho que houve uma adaptação, né? Eu acho que houve um susto. Eu acho que está sendo ruim, não vejo que a gente está melhor em relação a 2019, por exemplo, mas eu acho que a gente está havendo uma certa adaptação, né? Está havendo uma certa adaptação. E acho que com segurança, certas coisas que estão começando a funcionar de maneira híbrida, eu acho que isso, sabe, eu vejo quando meus filhos vão para a escola, aqueles 30% permitidos, 33% permitido, já faz uma diferença boa, né? Então, máscara, álcool, e a escola que eles estudam... Tão bonitinhas as crianças chegando todas de máscara, e aí tem bonitinho, né? Não, todas o meu filho deu uma pirueta, ele deu uma separação estrela, com acrílico, né?
Não, tem que ter os cuidados, a gente de treinamento. Aliás, o que eu comentei com você em box antes da gente... Eu acho que falta, tanto no segmento privado como no segmento público, mais informação, tornar mais acessível para as pessoas. Veja, eu vejo as pessoas usando máscara de maneira inadequada, ou máscaras que são inadequadas, que são impróprias para a prevenção do vírus. Né? Como é que se lava as mãos? Né? Quais são as atividades que realmente são perigosas? Porque a gente começa... Você vê o cara lá no fundo do mar de máscara, mas não é lá que ele vai pegar Covid. Onde que vai pegar Covid? Né? Certamente, festas clandestinas são os que mais vão passar Covid, aglomerações. Então, isso é muito... Até citei para você aquele paciente meu que trabalha com construção civil. A gente vai falar, peraí que eu vou chegar nesse ponto. Eu vou querer falar sobre isso também. Mas sabe o que eu queria te perguntar agora? Quando é a hora dos pais levarem seus filhos para o médico? Até que ponto o comportamento deles é considerado normal? E como é que eles vão sentir que passou do ponto? Essa é uma pergunta muito interessante que eu tenho uma resposta parcial, não consigo respondê-la completamente. Né? Porque, assim, o normal e o anormal já é uma questão filosófica, uma questão ética dentro da psiquiatria. O que é o normal, o que é o anormal? Né? Porque, assim, a gente tem hoje um manual de diagnóstico psiquiátrico que chama DSM-4, né? Que a última versão foi publicada em 2013, que se você aplica aquilo na população, 48% das pessoas preenchem algum transtorno mental. Então, eu vou dizer que o transtorno mental é normal, pelo menos do ponto de vista estatístico, ele é normal. Né? Ou a gente está com uma régua muito... né, que não está medindo direito o que é o normal, o que é o patológico. Então, para criança e adolescente, alterações de sono, né? Alterações do comportamento de tipo tristeza profunda, crises de choro, né? Desatenção total, não conseguir realmente dar conta das atividades. Por exemplo, meu filho não dá conta do ensino online. Né? Relação com o alimento, né? Cessou o apetite completamente, a criança não come, ou a criança come de uma maneira super voraz e está ganhando muito peso. Né? Alterações de sono, com pesadelos, e conflitos com os irmãos, quando houver, conflitos assim, coisas que não haviam. Mudanças no temperamento da criança, né? O temperamento, em geral, é uma coisa bastante estável ao longo da vida. Então, uma mudança do temperamento pode indicar um problema mais sério de saúde mental. Né? Aí se vai procurar um psiquiatra da infância e adolescência, se vai procurar um pediatra, se vai procurar um psicanalista, um terapeuta infantil, isso eu acho que fica a cargo de qualquer um. Acho que não tem um algoritmo. Qualquer ajuda aí é bem-vinda, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. E a gente sabe, Joyce, que quanto antes procurar, melhor. Sim. Né? Porque quanto antes a gente identificação de pródromos, né? Do transtorno incipiente que está começando, ele tem um prognóstico muito melhor no tratamento do que você pegar a criança já com muita ideação suicida, por exemplo, ou uma depressão melancólica já avançada, cronificada. Então, detecção precoce é a chave aí, entendeu? Como que você acha que os pais podem, em geral, tá? Não vamos falar da época da Covid, o que é uma rotina saudável para as crianças, que pode prevenir ataques de melancolia, ataques de depressão? O que é uma coisa saudável? É praticar esporte, ler, conviver com os avós? Como é que é? Olha, conviver com os avós é muito saudável e isso é uma lástima, né? Durante a pandemia, os avós não poderem estar com os netos, né? E os netos não poderem estar com os avós, em muitos casos, né? E realmente, assim, pelo menos estimular uma convivência online quando possível, ou aquele almoço que o pessoal faz o exame do PCR e senta bem longe com a janela aberta, mas né, não, evitando, claro, né, a criança às vezes não resiste e dá abraço, né, e está com muita saudade, mas tem que ser instruído que abraço e beijinho é uma forma de pegar, a gente sabe disso. Né? Então, mas você citou aí, acho que é o básico, né, a boa velha orientação da medicina tradicional, que é o sono preservado, hora de dormir, rotinas intrafamiliares, isso tem por exemplo, depois de jantar a gente tem jogado Uno, Ruming Cube, alguma atividade dessa, né? Mais desenho, jogos de tabuleiro e menos tela, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza, tem lá nos meus posts, quem quiser depois olhar, cada faixa etária tem um máximo.
E você vai, claro, eu desconto a aula online, porque a aula online não é exatamente tempo de tela recreativa. A criança tem que estar lá na tela online, né? Mas evitar passar crianças pequenas de 1 hora de tela e os adolescentes 2 horas de tela, basicamente é isso. Tá? Estourando no final de semana, 2 horas e meia. Não é para passar disso. Isso faz mal para o cérebro, tá? E pode se transformar num vício de tela que já está reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um novo problema em saúde mental de crianças e adolescentes. Então, estimular a convivência com outras crianças, mesmo que online. Use a tela para fazer um video call, né? Não para ficar só no joguinho. Né? Se fizer o joguinho, faz aquele que você joga online, interagindo com outras crianças. Tá certo? E principalmente rotina de sono, rotina de estudo. Entendo que os pais estão sobrecarregados. Eu e a Mônica chegamos em casa, ainda tem que fazer a lição de casa online com o André e com a Júlia. E sei que muita gente está passando por isso. Né? Que famílias abastadas, aí o pessoal às vezes até contrata uma pessoa para fazer isso, porque não tá dando conta. Mas acho que é um tempo é um tempo de exceção, como se fosse uma guerra, e a gente vai ter que lutar, fazer cada um a sua parte. Né? Cada um fazer a sua parte. Pedro, e como é que as crianças estão lidando com a morte? Isto é, o medo delas próprias morrerem, o medo dos pais morrerem. Eu vi aqui, a Ivani falou que a filha dela perdeu os 2 avós com a diferença de 1 mês agora na pandemia. Como é que é para as crianças esse medo, que sempre existiu, de medo de morrer, mas agora está cavalar isso. Medo deles morrerem, de perderem os pais, de perderem os amigos, os tios, os avós. Eles trazem isso para o consultório? Trazem muito isso ao consultório. E eu acho que mais do que trazer espontaneamente, a gente tem que, como pais e cuidadores, buscar ativamente esse tipo de sofrimento. Tá passando, você está com medo? O que você está pensando? Né? Não, estou pensando que a avó do fulano morreu, o pai do fulano morreu. Eu falo, é muito triste, né? Explicar, eu acho que aí tem um pouco também além do holding, de amparar acolher esse sofrimento, um questionamento socrático. A gente tem que também pensar, eu acho que isso a mídia está estimulando pouco os dados positivos, mas a gente está diante de uma doença que, claro, para algumas pessoas ela é muito, muito grave. Né? Agora, ela é uma doença que, para a maior parte das pessoas, ela não vai deixar sequela, né? E vai passar, e vai ser passageira. Para as crianças, o que eu falo? Olha, existe sim um risco, né? O risco é pequeno, né? O papai e a mamãe estão bem de saúde, e na maior parte dos casos estão. Vovó e a vovó estão se cuidando, e na maior parte dos casos estão, e tem que se cuidar, né? Na terceira idade, pessoas que têm comorbidade. Né? O público que mais sofre são homens de meia idade, idade avançada com comorbidade. Né? Explicar com questionamento socrático que a gente está atento, né? Que tem médico, que tem oxigênio, né? Quando tem, enfim. Mas eu acho que é conversar um pouco no sentido de aliviar o sofrimento, né? Em relação a isso. E desmistificar a questão. Existem crianças que vêm a falecer de Covid, mas isso estatisticamente é algo irrelevante. Tá? Então tem que deixar isso claro para a criança. Para você, olha, você é uma pessoa que não tem que ter medo de você. Você vai se cuidar muito para não pegar. Eu ensino meus filhos a se cuidar. Agora, não tem que ter medo de pegar Covid. Eu peguei, né, Joyce? Eu peguei Covid e convivi em casa. Eu fiquei isolado da minha família. Fiquei com muito medo até o 7º, 8º dia, que é o dia da piora. Felizmente, meus médicos são excepcionais. Não são esses, às vezes, que dão entrevista na Folha e no Estado, mas eles são pessoas que eu confio muito. E a gente fica com muito medo mesmo. Meus filhos ficaram com medo. Mas falaram, papai está bem, né, tô saturando bem, tô com um pouco de dor de cabeça, mas vou tomar um medicamento, eu vou dormir. E tentar passar uma mensagem positiva, mesmo que eu não estivesse tão bem, porque realmente assim, não é uma gripezinha, como falam aí, viu? Para algumas pessoas, claro. É realmente uma virose muito forte. Pedro, vamos falar daquilo que a gente comentou, da educação sanitária na prevenção contra a Covid. O que poderia ter sido feito, que não foi no começo, mesmo porque ninguém sabia direito, mas depois de tantas ondas, o que poderia ser feito e não foi feito? Eu vou responder essa pergunta, mas já adiantando assim que eu não gosto de julgar
as coisas a posteriori, porque na verdade estava todo mundo perdido, né? Então, sim, ninguém sabia nem o que era. Um país abriu todo mundo, outro país fechou todo mundo, um comprou respirador, outro não sei o quê. Então, assim, a gente está aprendendo. Acho que agora a gente tem dados para entender o que funciona e o que não funciona. Educação sanitária, que eu mencionei para você no inbox. Então, eu cito aqui o exemplo daquele meu paciente, um cara super ético, que trabalha na construção civil, que teve no Rio de Janeiro, 200 obreiros dele, 25 pegaram Covid. Ele falou, estou preocupado, né? Não só com a obra, com dinheiro, mas estou preocupado com a saúde dos trabalhadores. E isso que o Covid agora, o Supremo votou que Covid pode ser enquadrado, dependendo do caso, como doença de trabalho, acidente de trabalho. Então, sim, você pega no trabalho, né? Claro, né? E o transporte também o transporte também está relacionado ao trabalho. Por isso tem gente, por exemplo, que está preferindo pagar Uber para o funcionário. Eu acho que pode ser uma coisa bem razoável, né? Ou orientar o funcionário com o correto uso de máscaras e álcool gel, lavagem das mãos, etc. Mas no caso desse meu paciente que trabalha com obra, ele falou: o que eu faço, Pedro? Eu falei: conversa com uma pessoa que estudou comigo, que é infectologista e entende de epidemiologia de políticas sanitárias. E ela fez uma ação, um projeto ali com eles, com cartazes, com panos, com cândida, com vários lugares, o acesso a álcool gel, educação, palestras, educação dos funcionários. Pô, esses caras levaram, muitos deles de origem humilde, levaram isso para as comunidades, entendeu? Explicaram, ou seja, multiplica. E aí ele teve, assim, acho que mais 1 ou 2 casos só, em 200 funcionários, ou seja, houve uma prevenção, ele fez um estudo de caso, que não foi publicado, obviamente, mas mostrando que essa é uma ferramenta talvez mais poderosa do que simplesmente... não estou dizendo que o hospital de campanha não é importante, respirador não é importante, mas essa aqui é muito mais custo-efetiva. Né? Você, por exemplo, pessoas que estejam desempregadas e queiram trabalhar como agentes de saúde voluntários em comunidades, explicando nas escolas, explicando nas comunidades como que é o correto uso das máscaras, qual que é a distância social adequada, o que pode, o que não pode, né? Fiscalizar eventos. Ô, pessoal, vocês estão aglomerando aí, né? Ou seja, tem esse trabalho, no meu entendimento, é um trabalho extremamente barato e custo-efetivo e podia ter sido mais estimulado pelas autoridades, né? Porque eu acho que mesmo agora, né? Você falou que não gosta de falar o que poderia ser feito. Agora que isso já está, a gente está entendendo um pouco mais, só que eu não vejo ninguém fazendo isso, né? Eu estava evitando apontar dedo para um ou para outro, mas Pouca enfim, gente. eu acho que a gente sai da pandemia, uma das sequelas, pelo menos para mim, não sei para vocês aí, mas a gente sai um pouco órfão de autoridades políticas brasileiras, né? A gente sai um pouco órfão de... Minha sensação é um pouco assim de filho órfão, né? Que, enfim, acho que eu sinto que a gente vai ter que fazer, parece que a gente vai ter que a gente fazer, né? Você fazer, eu fazer. A gente sai órfão disso, mas a gente sai órfão de outras coisas também, né? Eu acho que apesar de todo o empenho, a gente sai órfão de empatia também, né? Porque as pessoas falam muito em empatia e eu vejo a prática, acho que por mais que a gente explique o que é, né? E que a gente veja as pessoas explicando, eu acho que para a empatia ser multiplicada, precisaria de muito mais. Bom, você que trabalha com... Vocês que trabalham, né? Com festas, por exemplo, eventos sociais, né? E estão trabalhando com outras coisas também, informação, etc., né? Se virando nos 30 e aprimorando. Agora, veja uma coisa. Eu escrevi um artigo a 4 mãos com um grande amigo meu, que é pai de alunos da escola dos meus filhos, e é economista, e você gostou do artigo, você publicou, fiquei muito feliz com isso, há uns 13, 14 meses atrás, né? E eu tinha uma mensagem de esperança lá, que infelizmente ela, assim, como você fala da falta de empatia, eu achei que fosse haver mais empatia, por exemplo, dos jovens para com os mais velhos, né? Então, assim, dos extremos sociais, aqui que frequenta meu consultório, aqui muita gente de altíssimo nível social, né? E em extremos de pobreza também, né? Ou seja, dos bailes funks, as festas em condomínios de luxo,
Eu acho que houve... eu entendo que é difícil para o jovem não socializar, que é difícil para o jovem não tomar sua bebidinha, não beijar na boca, mas eu acho que faltou um pouco de empatia às pessoas com doenças, às pessoas mais velhas, às pessoas realmente suscetíveis a complicações e agravamento pela Covid-19. Então, isso realmente me deixa um pouco, como a gente fala, a gente sai um pouco numa situação de guerra. A gente conhece quem é quem nas situações de extremo, não é, Joyce? Porque na época que está tudo bom, todo mundo dá tapinha nas costas, mas na época que a gente precisa realmente das pessoas, são épocas como essa, né? Que as pessoas estão vivendo aflições, dificuldade financeira. Né? Mas Pedro, essa semana, você deve ter visto, saiu na Folha e saiu no jornal O Globo. Eu estava focada nesse personagem porque eu participei daquele SXSW, aquele festival de inovação que acontece no Texas. 2 anos atrás eu fui ao vivo, esse ano eu participei online. E teve um cara lá chamado Adam Grant. Ele é de Wharton. Wharton, tá. Wharton. Super universidade. Né? Super universidade. É bom, das melhores do mundo, né? Nossa, super Ivy League. Aí ele postou no Instagram dele, e eu vi num grupo desses grupos de mulheres que eu tenho vários. Eu não segui ele no Instagram, passei a seguir. Ele pôs um texto, uma palavra que chama languishing, que descreve mais ou menos o que a gente está passando. Aí o New York Times fez uma página inteira com ele e a Folha e o Globo republicaram, porque eles têm convênio com o New York Times. E é gozada porque eu tomei vacina, a primeira dose. Aí eu comecei a sentir uma coisa e eu não conseguia explicar o que era aquilo, porque era uma coisa nova para mim. Eu não sabia. Era um bode, um bodinho, não era um bodão, era um bodinho, um mal-estar. Só que passou 8 dias da vacina, 10 dias, eu continuei sentindo. E eu achando que era da vacina. Tomou, quando eu li... Qual que você tomou? Eu tomei a Coronavac. Tá, eu também. Quando eu fui ler um texto desse tamanhinho do Instagram dele, eu falei, então o que eu tenho é isso. Todos os meus sintomas estavam lá. Um mal que não tem nome, não é depressão, é um mal-estar, como se estivesse broxando, sabe? Murchando. Eles traduziram no Brasil, como é que chamava? Languishing, desfalecimento, uma coisa assim. Eu não achei o termo em português legal. Tem uma matéria aí, vê se tem o jornal aí, Paulinho, uma página inteira. Vê aí, por favor. Eles puseram acho que está aqui. Ah, está aqui. Obrigada. Ó, definhamento. Eu não acho que é definhamento. Foi página inteira na Folha, na sexta. É uma matéria do New York Times desse Adam Grant. Então, tudo isso eu estou te contando porque tudo que ele falou era o que eu estava sentindo. E eu não conseguia... Eu falei para os meus amigos mais próximos e para minha funcionária aqui de casa que eu não podia explicar direito porque era uma coisa nova, eu não tinha como explicar. Eu fiquei tão assustada. Eu confesso que eu fiquei mais feliz por saber que eu sou normal. Eu acho que eu sempre tenho medo de estar embirutando. E o fato de existir agora uma leva de pessoas no mundo que estão sentindo o que eu estou sentindo me deixou mais tranquila. Então, eu te pergunto, você já tinha ouvido falar dessa sensação esquisita que não tem nome, que veio com a pandemia? Olha, eu aprendi com você agora. O que eu tenho estudado bastante, que para mim o languishing, eu acho uma palavra melhor que essa que você usou, que já tem uma síndrome descrita, é esgotamento. Tá? Então, assim, esgotamento... Sim, muito mais do que definhamento, né? Definhamento... definhamento, enfim, o esgotamento... Essas foram os tradutores que não fui eu. Certo, não, sim. Agora, o esgotamento, o síndrome de burnout,
né? Eu fui convidado no final do ano passado Mas para eu falar não acho que é isso, hein, Pedro? Você não sente que é burnout? De jeito nenhum. Não. É uma coisa que não existia, não tem nome, não tem. Ela passa pela melancolia, mas não é melancolia, porque eu já tive melancolia. Ela passa pela angústia, mas não é angústia. Não é estafa também. Estou vendo aqui a rede falar estafa. Não, não é burnout, não é esgotamento. Eu acho mais próximo que tem disso é melancolia e mal-estar. Mas Tem alguém também não falando aqui é. que é um bode. É um bode. Eu traduzi como um bodinho, não é um bodão, hein? Não é um bode assim. É um bode que fica o tempo inteiro aqui. Tá. Mas deixa Ele não eu é o fazer uma enjoo, pergunta. mas ele passa pelo enjoo, mas não é enjoo. Porque não Mas dá mal-estar. você associou esse mal-estar. Aqui tem uma pessoa que escreveu que tomou a vacina e sentiu isso. Você associa esse mal-estar ao período pós-vacina ou você acha que esse mal-estar ele tem a ver com aspectos psicológicos da pandemia que nós estamos vivendo, no seu caso? Eu comecei a sentir depois da vacina, certo? Mas eu não sei se o efeito psicológico da vacina. Porque o efeito físico, eu imagino que a vacina tenha uma ação enorme dentro da gente, né? Para matar, quer dizer, para blindar a gente contra o coronavírus, deve fazer uma revolução interna, né? Náusea de Sartre. É uma coisa quase existencial. Eu achei uma coisa existencial, porque eu não conseguia comunicar o que era aquilo. Eu já tomei vacinas contra H1N1, contra tudo, né? A gente fica meio febrilzinha às vezes, mas não era isso. Você Era acha uma algo coisa. próximo ao luto, Joyce? Você acha alguma coisa próxima ao luto? Como uma reação Não. existencial? Não, não. Agora, Eu achei uma certamente. coisa, eu achei uma coisa tão nova, e quando eu vi uma matéria sobre isso, de um cara tão relevante, né, com credenciais tão importantes e que batia exatamente com o que eu sentia, eu achei que vai surgir, aí que nem você falou, uma próxima pandemia, vão surgir estados de ânimo, estados de espírito que não tinham nome, que é uma mistura de sensações tantas e que eu não sei o que te dizer. Eu só estou alertando aqui para essa sensação e que tem a ver com o que você está falando, com o que pode vir da pandemia e o que pode vir depois da pandemia, né? Você sabe que é interessante a gente talvez estudar os estados para entender esse fenômeno do que aconteceu nas guerras no passado, né? Tem um psicanalista que chama Spitz, por exemplo, tem um estudo interessante no pós-guerra com as britânicas, que as crianças morriam de fome no peito e não se sabia por que as crianças estavam morrendo de fome. E, na verdade, o que se descobriu é que aquelas mulheres estavam tão melancólicas no pós-guerra, né? As cidades todas destruídas, algumas tinham perdido os maridos ou o filho mais velho, né? E o seio e o leite, o seio não jorrava leite. E as crianças, numa época de escassez, morriam aos borbotões de fome né, por um estado um estado meio depressivo, mas não é exatamente depressão que você falou, que Não. é uma coisa menor, né? É mais existencial e menos clínica, né? Menos clínica. Muito Tomara que interessante. vai Daqui melhorar, um hein? ano a gente vai voltar a falar disso, tá, doutor Pedro? Tá Na bom. nossa próxima live a gente vai falar disso. Você acha que lockdown, isolamento, além do medo de morrer, né? Agora eu estou falando de outra coisa. Você acha que isso pode causar uma doença mental progressiva que vai piorando? Lockdown, isolamento. Vamos lá. Eu acho que isolamento, lockdown, acredito que os efeitos de estar preso são multifatoriais, multicausais. Muito difícil a gente separar uma coisa da outra, né? Acho que o lockdown tem a sensação de prisão, de privação. Eu moro num apartamento confortável, né? E imagino que muito melhor do que a média das pessoas, e fico com muita
empatia com aquelas pessoas que moram uma família inteira num cômodo, né, ou várias famílias juntas num cortiço, ali perto da minha casa, na Bela Vista ainda há muitos cortiços. Você fica pensando, se já estou numa situação complicada mentalmente, num apartamento confortável, com a geladeira cheia, né? Quem dirá essas um plano pessoas de saúde, né? Eu agradeço todo dia que eu tenho um plano de saúde. Na minha meditação de gratidão, hoje em dia, a primeira coisa que eu falo é que eu tenho uma cama com lençol bom, que eu tenho comida e tenho plano de saúde. E o plano de saúde, agora você tem vaga. Graças a Deus você agora tem vaga. Porque melhorou um pouco. Um mês atrás não adiantava você ter o plano de saúde dando acesso aos grandes hospitais de São Paulo, que você ia ficar na mesma fila. Porta, né? Na porta. Está tendo um paciente de Minas Gerais que me fala que no hospital da Unimed, que é o maior hospital da cidade, a porta fechada, as pessoas chegam com falta de ar, com a porta fechada, batendo na porta, e infelizmente não tem acesso ao hospital. Então, acho que assim, os efeitos eu acredito, né, que haverá um novo normal. Acho que a gente não vai voltar exatamente a como era antes, né? Eu acho que algumas coisas vão ser boas, vão ser positivas, né? Acho que tem sempre, nesses períodos, existe crescimento. Acho que a gente avançou de um tanto de tecnologia, né? Mas certamente o que eu vejo assim, como eu coloquei, o lockdown está associado a uma série de coisas: privação social, alteração de sono, a comida junk food que inflama o corpo. Quando a gente progressivamente, com segurança, formos abrindo e fizermos, né, trabalho híbrido, começando devagarinho algumas horas, com proteção à criançada, devagarinho começar a estudar algumas horas, eu acho que dá uma certa... Sabe no videogame, quando o bonequinho entra, ele está acabando o ar dentro do submarino, ele vai até a superfície, enche o peito de ar, né, ele pode voltar a mergulhar um pouquinho para o seu lockdown. Então, eu acho que devagarinho a gente vai conseguir respirar um pouco mais. Espero que a gente não tenha assim consequências a longo prazo do lockdown. Claro que problemas de saúde vão haver, porque as pessoas dormiram mal, comeram mal, deixaram de fazer os exames lá com a doutora Mônica no hospital porque estavam com medo né, assim, outra coisa que eu digo, olha, os hospitais estão trabalhando para você não sair de lá infectado. Se você tem que fazer um acompanhamento de um câncer, por exemplo, de um diabetes, vá ao médico fazer esse acompanhamento com máscara, né, ou chame um serviço para colher sangue na tua casa, mas não deixe de fazer os exames de rotina, por exemplo, por causa do medo da pandemia, porque você vai agravar um estado de saúde, né? Tem as doenças que ficam represadas ali, depois desses períodos de lockdown, Sim. Um monte de atendimentos com câncer, diabetes, infarto, etc. Né? Eu fui fazer exame com a doutora Mônica, sua mulher, e eu me senti mais segura fazendo o exame do que na minha casa. Na minha casa, que eu moro sozinha, é força de expressão, mas eu me senti muito segura. E por isso que eu rezo e agradeço, porque meu plano de saúde não é só para o hospital, é para prevenção também, para fazer exames, para manter, né, me manter saudável, né? Prevenção é o melhor tratamento sempre, Joyce. É o que é mais barato, é custo efetivo, é muito mais fácil, e é muito interessante, um dia a gente pode conversar sobre isso, mas a psiquiatria demorou para entrar né, a cardiologia e a oncologia já fazem isso há 50 anos. Agora a gente entrou de vez, felizmente, na era da prevenção em saúde mental, né? Então, prevenção que pode ser desde medidas para combater, por exemplo, desnutrição, para estimular as mães fazerem ultrassom, medidas mais sociais, vamos dizer assim, e medidas como psicoterapia em crianças que apresentam muita psicopatologia familiar ou que apresentam já traços leves de algum sintoma da mente, né? Então, esses grupos em risco, por exemplo, a gente atende com psicoterapia e grupos vulneráveis sociais, medidas sociais que nos Estados Unidos já mostram, já tem essas crianças já são seguidas há mais de 20 anos, mostrando que onde foi feito, comparar bairros e cidades onde foram feitos esses programas, onde não foi feito programa nenhum, os índices de violência são muito menores, os índices de depressão, alcoolismo, uso de droga muito menores, devido a essas ações preventivas, né? Então, definitivamente. Pedro, e o exercício físico que a gente não falou, não tem uma escola ou um caminho que fala que o exercício físico diário
pode ajudar muito o paciente psiquiátrico? Existem vários estudos, tá? Com meditação e exercício físico, tá? Principalmente para ansiedade e depressão. Então, tem assim, alguns estudos com acupuntura para ansiedade, mas depressão e ansiedade, definitivamente, meditação tem evidência para transtorno obsessivo compulsivo também, para prevenção de degeneração, Alzheimer, etc. Então, convido a todos uma rotina de exercício físico, né? Não um exercício extenuante, mas um exercício né, leve, moderado, regrado, de preferência com alguma orientação. Hoje você tem tutoriais na internet, inclusive faz direto, no Instagram tem tanta aula grátis. Super bom, né? De gente super qualificada. Então, é gozado que para o desfecho do Covid é polêmico. Tem alguns estudos mostrando que quem faz exercício tem um prognóstico melhor da infecção, e tem exercício mostrando que não enfim, mas para a saúde mental, certamente, exercício físico os meus pacientes sabem quem está, eu vejo alguns aí me assistindo, me prestigiando, agradeço aqui, familiares, pacientes, amigos, mas quanto eu literalmente encho o saco, pego no pé para os caras fazerem exercício. E isso eu posso falar porque eu faço todos os dias. Eu descanso no máximo uma vez por semana. Todo dia eu faço alguma coisa, seja boxe, seja esteira, corrida, peso. Tem que fazer. Você falou uma coisa aqui, que exercício não extenuante, né? Você sabe que eu só fico bem de astral, de cabeça, se eu faço exercício extenuante. Que bom, Joyce. Assim, se faz bem para a tua cabeça, eu também confesso, já que a gente está num papo aqui, né, esqueci, as pessoas estão vendo aqui, que eu faço um pouquinho mais do que eu deveria também, tá? Meu joelho já pede, Pedro, de correr, mas me faz muito bem para a cabeça, tá? O que eu falei do extenuante, é porque o extenuante, para a cabeça é ótimo o extenuante. O que o extenuante não é tão bom para o físico. Então, se você comparar atleta de alto rendimento versus quem faz esporte habitual moderado e quem não faz esporte, não fazer esporte é o pior de todos. Mas quem faz leve e moderado vive mais, tem mais longevidade do que atleta de alta performance, alto rendimento. Então, o extenuante para o coração, para as artérias não deve ser assim tão bom, mas para a cabeça é uma maravilha fazer um super treino de boxe, né? O que você faz? Eu faço também. Eu faço Muay Thai e funk. Uma delícia depois, né? Muito Nossa bom. Senhora, é o que segura, né? Nossa, eu acho que o que segura são esses exercícios, quer dizer, simplificando, né? E cachorrinho em casa. Eu tô na fase dos gatos agora, né? Eu tô adorando também. Aliás, outra coisa que para a criançada em pandemia, quem tem a possibilidade de adotar um animal, não precisa, se tiver espaço e carinho, eu acho muito legal para a criançada ter um animal e cuidar, né? Ensinar a criançada a ter responsabilidade de cuidar do animal. Não é só querer ter o animal em casa para mostrar para os amiguinhos, mas tem que cuidar do animal. Pedro, a gente está chegando no final. Eu gostei muito de conversar com você. Eu acho que foi elucidativo esse tema, a cabeça das crianças, dos adolescentes, e a gente passou pelos adultos também aqui, né? E eu queria que você sugerisse agora, para a gente terminar, sugere 5 coisas para a gente fazer. Você diz a gente na nossa casa fazer? A gente que está submetido a essa pandemia. Olha, você falou que ia me perguntar do projeto social que eu participo. Então, assim, eu acho que uma delas é esse. Eu acho que a gente tem que cuidar do próximo. Tem um projeto social. Os estudos que mostram alegria e felicidade, é muito mais legal a gente presentear alguém do que ser presenteado, por exemplo. Né? Tem um post que eu fiz sobre isso. Então, cuidar do próximo é vantajoso em todos os sentidos. Né? É vantajoso afetivamente, é vantajoso financeiramente, é vantajoso socialmente. Então, a gente tem esse projeto, por exemplo, a gente tem... São crianças... Primeira coisa, eu também acho. Então, acho que é assim, cuidar do próximo, estender a mão para o próximo. Esse que é E o brasileiro tem uma vocação de caristia, de cuidado. Né? Segunda coisa, eu vou ter que puxar a sardinha para o exercício físico. Né? Eu vou incluir a meditação que você colocou, que você está fazendo. Eu fiz numa época que eu precisei fazer, porque eu estava
muito ansioso com a minha defesa de tese. Foi muito bom, fiz Kundalini Yoga com um colega meu médico, que é yogi. Preciso voltar a fazer, praticar, confesso que eu não tenho feito tanto. Falei 3. 4, dormir bem. A gente precisa dormir bem, tá? E se não estiver dormindo bem, tem que regrar o sono. Se não conseguir fazer isso, converse com um médico, tá? E 5, eu vou dizer assim, comer bem, tá? Comer bem em família, comer com as pessoas. Se você está na sua casa com alguém, coma com essa pessoa, né? E coma, cozinhe, coma alimentos saudáveis, evite só pedir coisa pelo Rappi. Pede pelo Rappi os alimentos, cozinhe, coma alimentos saudáveis. Isso também é outra coisa, tem um monte de tutorial aí, gente muito fera aí, postando coisas, receitas, etc. Porque isso tem um impacto direto na saúde e no cérebro, tá? Comer mal gera inflamação, que gera depressão e ansiedade. Gostei demais dessa. Eu gosto sempre de dar umas dicas para finalizar, para a pessoa ter isso em mente, como melhorar, né? Doutor Pedro, muito obrigada, muito obrigada. A gente vai ter uma conversa daqui a um tempo, uma outra conversa, para a gente ver o que resultou disso que a gente falou, o que está acontecendo. E eu queria agradecer você, o seu tempo, a sua dedicação e o jeito que você se empenhou para a gente desenhar um encontro que fosse o mais produtivo possível. Então, obrigada a você, obrigada a doutora Mônica, porque foi com ela que eu tive a ideia de chamar você, tá? Obrigado, Joyce, pelo carinho. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu gosto muito. Eu confesso que essa matéria da Folha de São Paulo eu não li, eu não tenho lido tanto os veículos tradicionais, mas o que chega aqui eu sempre leio e gosto muito do conteúdo. Então, parabéns pelo Obrigada. trabalho. Tá bom? E parabéns pelo seu trabalho e cuida bem, tá, dos seus pacientes, que eu sei que você cuida. Um beijão para todos aí. Obrigado pela audiência. Obrigada, muito obrigada. Beijão. Conversa super proveitosa com o doutor Pedro Alvarenga, relevante, necessária, esclarecedora, enfim, gostei muito das explicações, que nem aqui a Silvia Rudner, que deve ser parente da doutora Mônica, né? Eu gostei muito das explicações do doutor Pedro, claro, didático, e a gente pode aprender e a gente pode absorver e nos enriquecer nesse momento tão complicado, onde a gente precisa de conhecimento sério e verdadeiro e com origem boa. Muito obrigada a tia, entendi. Bem-vinda, Silvia. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui nessa conversa tão importante. Tchau, tchau.